Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Dedo de Prosa, que é realizado semanalmente, sempre às segundas-feiras, às 20 horas, às 8 da noite. Eu quero agradecer a tamanha audiência de vocês, o pessoal que sempre está nos acompanhando, nos prestigiando. Meu muito obrigado a todos vocês, a minha gratidão a todos vocês. Eu estou aqui hoje com um ícone do jornalismo regional, aqui da nossa região Centro-Sul Fluminense, digo do estado, ouso falar do Brasil, meu irmão. Você sabe o carinho, o apreço que eu tenho pela sua vida, eu te admiro muito e eu fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite. Que isso. Estou falando com ele, Hélio de Carvalho. Fica à vontade para você se apresentar ele pro pessoal. Muito obrigado, meu amigo. Olha, eu quero mesmo agradecer, né? É muito legal a gente ter aqui na nossa região esse espaço onde você permite que as pessoas falem um pouquinho do seu trabalho, falem um pouquinho das suas atividades aqui prestadas na região. Então é um espaço valioso. Gratidão. E para mim realmente está sendo uma honra muito grande poder estar aqui e compartilhar com vocês a audiência do Dedo de Prosa, do meu amigo Sancler. E obrigado por esse carinho também e respeito. Você sabe que é recíproco, né, irmão? Gratidão, gratidão. O Hélio vai falar um pouquinho da sua história, mas também vai falar sobre jornalismo nos dias atuais e o que tem contribuído para a nossa sociedade, para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso país. O Jornal em Destaque, né, ele começou já tem 12 anos aproximadamente. Nossa. E a gente começou nas redes sociais. Diferentemente das mídias tradicionais, né, que começaram no impresso e depois migraram, em razão das novas tecnologias, migraram para as redes sociais, sites, aquela coisa toda, na medida que essas tecnologias foram chegando, né? O Jornal em Destaque já nasceu nesse ambiente de redes sociais e tal. E 4 anos depois a gente começou com impresso. Significa então que a gente está no 8º ano de impresso, que a gente, né, circula aqui pela nossa região, Miguel, Pati, etc., né? E é um trabalho muito bacana que sofreu muitas modificações, muitos ajustes, né? Porque, para quem não sabe, eu venho da capital e ao chegar aqui a gente teve que se adequar, se ajustar, né, à realidade social, ao comportamento social, e a partir daí então nós fomos fazendo algumas alterações que a gente pode ir conversando aí ao longo, na medida que você for fazendo as suas perguntas, eu atendendo aí as suas necessidades, para não dizer curiosidades. Vamos lá, Hélio, como nasceu esse desejo pela comunicação, pelo jornalismo? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, até porque, né, no início aqui você falou que veio da capital, veio do estado do Rio de Janeiro. Então a gente quer saber um pouquinho do começo. Fica à vontade, meu irmão. Bom, eu vim da capital, eu sou carioca, apesar de ter cidadania miguelense. Mas, na verdade, a cidade de Miguel Pereira, ela sempre esteve presente e ela faz parte da minha história desde muito cedo. Pra você ter uma ideia, hoje a gente fala, né, do trem turístico, da Maria Fumaça e tal, mas quando eu era garoto, eu tenho uma recordação que meu pai era rodoviário e tem a colônia de férias rodoviárias lá em Francisco Fragoso. Sim, conheço. O pai da minha esposa também era rodoviário, nos conhecemos lá. Que bacana. Eu tenho na memória, uma vez que a gente, imagina, família pobre e tal, então a única diversão que a gente podia ter, assim, para sair viajar com a família era ir para a colônia de férias. E eu lembro da gente chegar no trem que, se eu não me engano, saía da Leopoldina, trem de passageiro, tá? Saía da Leopoldina e vinha subir a serra, então a gente desceu na estação de Francisco Fragoso com a malinha ali já dentro da colônia de férias. Que uma bacana. Recordaçãozinha, então, desde muito pequeno. Foi em Governador Portela que a minha filha nasceu. Nossa. Foi em Francisco Fragoso, na colônia de férias, que eu conheci a minha esposa, né? Que bacana. Eu tinha 23 anos, ela 16 para 17, 23 para 24. Hoje eu estou com 60, né? Então, aqui eu casei, enfim. Então, a minha filha nasceu aqui, eu estou aqui, vivo aqui. E foi aqui que eu comecei a comunicação, fazer comunicação na rádio. Os antigos vão lembrar. Rádio Tropical de Miguel Pereira, 1060 kHz. Funcionava aqui no centro. A rádio, acho que agora já está em Nova Iguaçu, agora não, há bastante tempo, mas enfim. Funcionou aqui durante muito tempo. Eu trabalhei na época do
Paulo de Avelar, né? Grande, saudoso da Paulo de Avelar. Da comunicação aqui da nossa região, Aécio, enfim, tinha uma galera muito boa ali. E eu cheguei aqui na rádio e foi a minha primeira paixão, com 20 e poucos anos, aquela coisa de curso lá embaixo, de radialista e tal. Sim. E aí eu comecei e me apaixonei muito. Eu estou falando de 20 e poucos anos de idade. Eu cheguei à faculdade bem mais tarde, quase quarentinha já, era o tiozão da classe, né, no meio da garotada lá, com seus 20 anos, 19, 20 e poucos anos, eu era o tiozão lá e fiquei muito apaixonado. Realmente foi uma escolha já tardia, mas já com bastante conhecimento de causa, sempre envolvido com a comunicação. Antes disso já havia trabalhado em emissora de TV, no Paraná, em Curitiba, enfim, sempre envolvido com isso, mas foi mesmo depois da faculdade que a gente resolveu entrar de vez. E na faculdade eu me identifiquei muito com o jornal impresso. Enquanto a garotada pensava muito em TV, né, a gente, né, pensava sempre no impresso. Eu sempre me apaixonei muito por impresso. E aí vindo para cá, trabalhando numa agência de comunicação lá embaixo no Rio de Janeiro, eu vim para cá porque já a internet já facilitava, né, o contato e tudo. E aí eu comecei aqui, depois integrei o governo anterior na parte da comunicação. Sim. Esperei encerrar esse período para poder iniciar o jornal impresso, né? E aí então, daí para cá a gente realmente começou e a paixão já está na veia mesmo, já vinha já de muito tempo. A gente só fez sofisticar um pouquinho, melhorar um pouquinho o conhecimento para poder oferecer um jornalismo de qualidade aqui na nossa região. Eu tenho te acompanhado, tenho visto o trabalho que você faz, as fotos que você posta, as saídas com sua esposa, sabe? Tenho visto esse carinho que você tem, tanto pela comunicação, tanto pela sua família. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua família, cara, que eu acho que é um pilar essencial na vida de todo profissional. Para o profissional render, prosperar na sua profissão, ele tem que estar bem em casa, ele tem que estar com uma ligação forte com a família. E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, se você puder, cara. Agora. Bom, como eu disse, eu conheci a minha esposa, eu dei o primeiro beijo na minha esposa, naquele portãozinho, era azul, não sei se é ainda, lá na colônia de férias em Francisco Fragoso, do rodoviário. Que história bacana. Quando tinha lá 23, 24 anos de idade. Isso já tem bastante tempo. Estamos falando aí de 38, 37, 38 anos. Nossa! Né, passados. E aí, o que acontece? Só que, naquela época, pensa você uma época, porque eu sou do tempo da pedra lascada, tá, gente? Então, a garotada que está assistindo aí, a gente fala de máquina de datilografar, não sabe nem o que é isso, até porque só encontra em museu. Tá? Verdade. Eu sou dessa época, tá? Verdade. Então, assim, naquela época, não tinha nada disso que a gente tem hoje, smartphone, WhatsApp, imagina, isso veio bem depois. Na faculdade mesmo, quando a gente falava de novas tecnologias de comunicação, que eu adorava essa aula, a gente estava no tempo analógico ainda, a gente falava de digital, projetando o futuro, né? Então imagine então lá, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, que a gente ia da cartinha mesmo, a gente ia da correio, falar no telefone, a gente tinha que descobrir o número do orelhão na esquina. Isso aí, né? Para poder ligar, marcar hora e tal, e era muito complicado e tal, e eu tive, né, a infelicidade do pai da minha esposa, não foi muito com a minha cara, né? Não foi o único, não foi o último, né? Mas enfim. É verdade. E aí a coisa não deu muito certo, né? A impressão lá da família e tal, mas não por causa da gente. A gente se gostava muito, mas a gente entendeu que não tinha como, ela muito nova, fazer pressão. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Cada um foi para um lado e a gente perdeu completamente o contato. Né? Completamente o contato. Nossa. Cada um foi ver a sua vida. Aí ela casou. Ficou 17 anos casada, eu casei, fiquei 15 anos casado, tive a minha filha aqui em Governador Portela. Sim, Essa é a quarta vez que eu estou morando aqui em Miguel Pereira. Quarta vez, Quarta vez morando, né? Visitando, você já sabe, desde pequenininho. Sim. Mas eu faço de tudo para não mais sair daqui. Né? Eu sou apaixonado por essa cidade, por razões óbvias, né? Que eu já falei aqui e vou repetir. Então, o que aconteceu? Eu já estava divorciando, ela já estava separada. E imagina,
A Valéria, minha esposa que está assistindo a gente, me encontrou no Orkut, irmão. Rapaz, a minha esposa, eu conheci ela no Orkut também. Tá vendo? Esse Orkut, rapaz. Olha, bendito seja o Orkut, né? Merece a nossa reverência. Minha esposa, minha atual esposa me achou lá no Orkut. Ainda ficou me enrolando 1 ano pra gente se encontrar. Não acredito. E aí o que acontece? Quando a gente se reencontrou, sim, foi uma coisa assim muito, muito bacana, Sancler, porque a gente ali brindou um amor antigo e ao mesmo tempo novo. Nossa! Né? Então nós estamos casados há 12 anos, né? Vivendo aqui, 12 para 13 anos aqui, vivendo aqui em Miguel Pereira, mas a gente ainda respira aquele amor muito antigo. Ai, que né? bacana. E muito valioso, porque a gente se perdeu e se reencontrou, né? Nossa. Então é alguma coisa assim que pra gente tem um valor muito grande, né? E eu tive a felicidade de ter uma filha que não é porque é minha filha não, é porque ela realmente é o meu orgulho, é minha inspiração, como a minha esposa é. Minha esposa é professora. Minha filha, quando estava naquela época de escolher o que ia fazer na faculdade, ela chegou a pensar em jornalismo, porque ela é muito grudada com o pai. Sim. Ela chegou a pensar em letras, pensando também em jornalismo, mas ela acabou seguindo pela pedagogia. Ela é muito colada com a minha esposa, então ela acabou sendo... Então eu tenho 2 professoras na família, pessoas que me orgulham muito. Que legal. Né? A minha esposa, a minha filha. A minha filha, o TCC dela foi falando sobre educação em ambiente público de crianças especiais. Nossa, em especial autismo. Que massa, Primeiro emprego da minha filha foi numa escola que foi criada por uma clínica de cuidados para crianças especiais, que vendo a necessidade de criar uma escola para essas crianças, criou uma escola anexa, e a minha filha, a primeira vez que ela foi trabalhar foi com crianças exclusivamente especiais. Ai, que legal, então, eu tenho muito orgulho da minha filha, eu tenho muito orgulho da minha esposa, logo eu tenho muito orgulho da minha família, que realmente é uma sustentação, porque você viver inspirado por 2 mulheres professoras fortes, né, faz com que a gente acabe sendo também, né, porque tem muita gente que acha que nós é que somos fortes, né? Mas no final, então Sancler, na verdade a minha família é realmente não só uma família apaixonante, não só uma família que eu amo muito mesmo de verdade, como também é uma sustentação, sabe, para minha vida, sabe, para tudo que envolve a minha vida pessoal, as minhas coisas, a minha essência, a minha existência, ela está toda ali entrelaçada entre a Dália e a Valéria. Estar bem na família é você proporcionar bem para a família. Então a gente pensa que é só venha, né? Eu me sinto bem com a minha família, me sinto bem na minha casa e tal, tá, mas eles também, ou elas precisam, no meu caso, precisam também se sentir bem. Isso é um empenho, isso é uma coisa que você tem que realmente trabalhar diariamente e vale a pena esse esforço. É isso aí. Mano, vamos lá. O Daniel Cavalcante. Opa! Conheço. Seu irmãozaço, nosso irmãozaço. Isso é. Nosso irmãozaço. Ele tá aqui, ele escreveu assim: faixa branca graduado e meu irmão Hélio de Carvalho, parabéns. Ele fala faixa branca graduado porque eu luto jiu-jitsu. Olha aí, rapaz, tá vendo só? Então, o que acontece? Eu sempre posto aí os treinos que eu faço. Rapaz, e aí? Eu sempre falo, não mexe comigo não, que eu sou faixa branca, sou graduado, hein? E aí, acabou que o apelido colou. Isso aí. Tá colado. Vamos lá. Obrigado, Daniel. Obrigado aí pela força, irmão. O Caio Henri tá conosco. Valeu. Quem tá participando, Danda Carvalho tá com a gente também, obrigado. Bacana. A Lúcia Doro tá com a gente também. Valeu, Lúcia, obrigado. Temos aqui a participação de várias pessoas e também tem aquele público. Tem a Fernanda 276 tá conosco. A Dailane está com a gente também. A da Silva Guedes está com a gente também. A Érica, tia do Pet. Maria Suzana Marketing Digital está escrevendo assim: boa noite, Hélio de Carvalho. Inclusive essa menina está explodindo nas redes sociais. A Maria Suzana Marketing Digital. O pessoal precisou de criar artes, flyers para você que trabalha
por redes sociais, Suzy Marketing Digital, tá? Ó, tem o Diego Ventura aqui. O Diego foi meu colega na faculdade, na Universidade da Cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo só que coisa boa? Vamos lá. Diga. Nós estávamos falando a respeito da família, a respeito, né, você estava falando do primeiro beijo que você deu aqui com a sua atual esposa, né, que você já convive há mais de uma década com a sua esposa, tem uma filha abençoada, né, as duas atuam na área da pedagogia, são excelentes profissionais. Mas eu quero agora puxar mais um cadinho de você lá atrás. Eu quero saber assim, se você puder nos contar. Depois que você se formou na faculdade, direitinho, estudou lá, você lembra qual foi o seu primeiro contato real com o jornalismo? Você lembra? Você pode falar um pouquinho pra gente? Na verdade, assim, dentro da comunicação, a gente fala assim, jornalismo, né? Mas você, na verdade, se forma em comunicação social, que é um leque bem abrangente, né? O jornalismo, só o próprio jornalismo em si, ele já é alguma coisa que, porque tem o impresso, tem TV, tem rádio, né? Tem uma série de coisas. Então, meu primeiro contato, eu ainda estava iniciando na faculdade e fui chamado por um grande amigo meu, que é publicitário, que tem uma agência, até hoje a gente faz parcerias, né? E ele me chamou, ele como publicitário, tinha um marqueteiro com ele, estava faltando uma pessoa para cuidar da parte de texto e tal, do jornalismo. E como sempre fui muito encantado, muito apaixonado pela escrita, eu sou muito apaixonado pela língua portuguesa, eu comecei a trabalhar com ele ali. Jornal, a gente trabalhou muito com peças publicitárias e vários eventos de publicidade, com desfiles, né, com campanhas de moda, principalmente tínhamos muitos clientes, e jornal mesmo, eu comecei a fazer, e aí eu produzia praticamente sozinho, né, o conteúdo era sozinho, um jornal que era um jornal institucional da Toshiba do Brasil. Sim, né, que tinha, Toshiba. Na época a sede deles era ali na Rio Branco, número 1, RB1, um edifício inteligente ali. Então a gente fazia um jornal deles de distribuição interna. Que legal. Então o jornal fantástico mesmo, isso. então a gente, claro, tinha que acompanhar eventos deles e tal. Era um jornal mesmo, só que direcionado exclusivamente para os funcionários da Toshiba do Brasil naquela época. Depois que eu vim para cá, é que eu comecei a ver aqui o mercado, ver os jornais e tudo, e eu pensei assim, puxa vida, dá para colocar mais um. Nós temos aqui jornais tradicionalíssimos, né? Jornais de décadas, né? Jornais que já passaram de pai para filho, né? Nossa, que legal. Aqui na nossa região estão falando de Patilha, Miguel. Então eu falei assim, caramba, para fazer mais um jornal, né? Vai ser um grande desafio. E aí eu pensei, puxa vida, a gente vai ter que realmente trazer uma coisa um pouco diferente para justificar por que mais um jornal, já que a gente tem tantos jornais e jornais tradicionais aqui na região, né? E essa foi a grande questão. Eu vou contar uma coisa aqui, um exemplo rapidinho, já que você puxou lá do passado, à vontade. que refletiu muito e reflete muito na minha vida. Eu morava num bairro de subúrbio carioca, e um bairro, um cantina, quilômetro meio da Dutra ali, um bairro chamado Jardim América, bairrozinho escondidinho ali, atrás do Champion, ali na Avenida Brasil, e a Dutra ali, quilômetro 0 a meio e tal, aquele bairrozinho ali escondidinho, né? E aí o que acontece? Um camarada conhecido meu abriu um restaurante lá, e ele, ia ali naquele lugar, a única coisa que dava certo era padaria, irmão, padaria e farmácia, o resto não rolava, entendeu? Então um botecozinho lá para vender uma cachaça pra galera, mas o restaurante era meio complicado, tá? No máximo uma hamburgueria. E aí ele abriu um restaurante e me chamou para conhecê-lo assim que ele abriu. Rapaz, o restaurante era no Jardim América, da porta para fora, da porta para dentro, coisa absurda, ele fez um investimento. A minha impressão é que ele... Desliguei não, né? Não. A minha impressão é que ele queria abrir um restaurante no Leblon, e como ele não tinha cacife para abrir no Leblon, ele abriu no Jardim América. Mas lá dentro, sabe, era tudo porcelana importada, os talheres de prata, um negócio absurdo. Mano. Eu sei que é o seguinte, meu irmão, o cara prosperou tanto, porque Jardim América na época era cercada de fábricas e indústrias ali na Dutra.
E aí e era só almoço, irmão, não tinha esse negócio de noite, não. Começou a parar aqueles carrões lá dos diretores, presidente, aquela coisa todinha. O cara apareceu nessas revistas especializadas, ganhou estrela de não sei aonde, apareceu um Veja Rio, não sei o quê. Enfim, o cara realmente fez uma coisa. E eu, no início, quando eu vi, eu falei assim, porra, o cara tá maluco. Sabe? Mas não tava, não. Eu é que tava descrente. E aí, isso me serviu, foi uma lição muito grande, porque quando eu cheguei aqui em Miguel Pereira e tirei da gaveta um projeto de criar um jornal aqui, eu falei assim, olha só, eu vou fazer igual esse cara. Eu vou fazer um jornal, mas não vai ser só um jornal local. Ele vai ser um jornal onde ele realmente vai avançar. É um jornal com notícias, informações, claro, da região, porque um jornal local tem que ter notícia local. Claro. Óbvio, né? Mas não é só isso. Isso também foi uma questão de observação. Aquela coisa que eu te falei do comportamento social. Eu vejo gente, Sandré, e talvez até alguém agora esteja nos assistindo que faça a mesma coisa. No dia, principalmente de domingo, ele sai de casa, às vezes tira o carro da garagem para ir numa banca de jornal. Isso aí. Pagar, comprar com dinheiro um jornal que não traz nada daqui. É verdade. Eu falei assim, o que faz uma pessoa, óbvio, sair de casa num domingo para ir numa banca de jornal comprar um jornal, eu estou falando de O Dia, Extra, o Globo e tal, sim, que não traz nada de Miguel Pereira. Simples, ele quer se informar do que está acontecendo fora de Miguel Pereira. Exato. Ele tem necessidade de notícia. Isso aí. Né? E aí então eu comecei a ajustar o nosso jornal, o Jornal em Destaque, para que ele trouxesse informações daqui, mas ele também falasse do Estado, do Brasil e do mundo. Nossa, né? Mano. Para tanto, a gente começou a entrar, fazer parte de instituições internacionais. E isso é muito bacana. Eu comecei a participar com matérias produzidas, né, autorais, em vários concursos aí. Agora mesmo, por exemplo, em julho, agora, eu sou finalista do Gabo, que é uma coisa tradicionalíssima lá na Colômbia, em Bogotá. Né? E eu fiz uma matéria porque eu sou muito questionador a respeito do jornalismo feito no Brasil. Sim. E eu fiz um artigo criticando a forma com que a imprensa brasileira estava lidando com a guerra lá no Oriente Médio. No Oriente Médio, né? E aí eu coloquei isso lá e tá lá, eu sou finalista, né? Vai acontecer no primeiro final de semana de julho. Eu penso que não vai dar para mim, porque realmente é uma coisa muito grande, internacional. Mas, assim, o mais legal foi exatamente tudo isso que eu fiz. Por exemplo, eu participei de um concurso desse, né? E da Mercedes-Benz, com uma matéria lá atrás, antes da pandemia, perto da pandemia, falando sobre carros elétricos, quando isso ainda era uma novidade. Isso aí, aqui. Exato. Era muito lá fora, Europa, aqui no Brasil ainda não. Agora que os caras aterrissaram com tudo aqui, mas essa matéria me deixou também entre os finalistas. Eu ganhei por causa da pandemia, foi feito virtualmente, né, a entrega dos prêmios. Eu ganhei uma caixa enorme, tá aí no meu Instagram lá, né, tem que ir lá atrás, né, mas acha lá uma caixa com café da manhã maravilhoso, que todos os finalistas ganharam para acompanharem. E não ganhei nada, naturalmente, mas quem ganhou foi gente da Globo, pô, só jornal, pô, redes grandes, imensas e tal, mas eu tava ali entre eles. Pô, meu irmão, só o fato de vocês terem entre eles, cara. Participei também de um outro, que foi, deixa eu ver se eu lembro aqui, do Citibank. Esse do Citibank, gente, eu vou confessar para vocês, eu entrei torcendo para não ganhar, porque eu tenho facilidade de compreender e falar espanhol, mas inglês não. E o prêmio, além de dinheiro, os três, né, iam ter que fazer uma entrevista com o pessoal do Citibank em inglês. E o vencedor ia receber um prêmio de dinheiro e ia para os Estados Unidos e Nova York ficar lá hospedado no campus de uma universidade para fazer um curso de jornalismo totalmente em inglês. Então não dava pra mim, mas quando eu vi que eu estava entre os finalistas, eu comecei a ficar desesperado, que eu falei, se eu ganhar, eu vou ter que renunciar, irmão. Mas por que eu estou contando tudo isso? Por exemplo, eu recebi já 2 vezes esse ano, já vou receber de novo em novembro, né, o prêmio Ibero-Americano de Jornalismo lá na Argentina, né? Eu estive lá no ano atrasado, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? Eu estou falando isso tudo porque toda vez que a gente se projeta
Também teve um da CNBB, né? Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e foi uma vídeo entrevista que eu fiz com um bispo daqui da região. Ele gerencia, acho que são 8 cidades, se não me engano. Rapaz, falando sobre catolicismo, mas foi uma entrevista linda que está no nosso canal do Jornal em Destaque lá no YouTube. E a gente participou também, fui finalista também. Enfim, apesar dos prêmios que eu ganhei, esses que eu não ganhei, mas participei, eles deram para o jornal uma visibilidade muito grande. Aí eu comecei a receber convites de institutos de checagem, de jornalismo, que aí dá curso, oferece curso, aperfeiçoamento, um monte de coisa. E aí o Jornal em Destaque começou a ganhar essa projeção. Que legal. Internacional. O que aconteceu? Um belo dia estou lá trabalhando, lá igual você já me viu trabalhando lá. Estou lá no meu laptop lá trabalhando lá e recebo uma ligação pelo WhatsApp do jornal, falando em espanhol, dizendo que a gente estava nominado a receber o Prêmio Ibero-Americano de Jornalismo. Nossa. Lá em San Rafael, na Argentina. Eu tive a satisfação de ir até lá, não sabia como é que era aquilo, Sancler. Quando eu chego lá, é uma coisa grandiosa, olha, CNN do Equador transmitindo ao vivo, sabe? Toda a imprensa de Buenos Aires, da Argentina transmitindo, outros, tinham vários países representados ali, entendeu? Desde os Estados Unidos até a Argentina ali, claro. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz. Isso tudo projeta o Jornal em Destaque, mas o Jornal em Destaque é da onde? Daqui. Miguel Pereira. Projeta Miguel, projeta Pati. Nossa. Né? E a gente fica muito feliz porque isso tudo vai dando essa proporção que a gente quer. Você entrando no jornalemdestaque.com.br, você vai ver que ele tem lá umas bandeirinhas, ele tem uma tradução instantânea de todo o nosso conteúdo em mais 7 idiomas além do português, incluindo chinês, russo, né? E essas outras línguas todas, francês, italiano, espanhol, claro, inglês. Que top. E além disso, também tem a tradução para Libras. Caramba. Que foi uma coisa que eu ficava assim, pô, peraí, o cara é surdo e mudo, mas ele não é cego, então ele consegue ler. Para que tradução de Libras? Nossa. Foi aí, nessas entrevistas, falando com professores, uma professora que é tradutora de Libras, falou assim, Hélio, nem todo mundo... nem todo surdo e mudo, aliás, a grande maioria não é alfabetizada no nosso português. Aquela língua de sinais é uma língua diferenciada. Exato. Eles entendem aquela língua, mas se botar um texto eles não sabem ler. Eu falei assim, pô, então eu preciso de uma tradução de Libras para as pessoas lerem a notícia. E aí toda a nossa matéria tem ali a tradução de Libras também, além dos 7 outros idiomas, com o português 8. Então a gente começou a pensar num jornalismo igual o cara pensou um restaurante lá naquele bairrozinho do Jardim América. Então não é porque é Jardim América que eu vou fazer um negócio de qualquer maneira. Exatamente. Eu posso fazer melhor, então eu vou fazer melhor. Deus do céu. Eu comecei a fazer jornalismo em Miguel Pereira, em Pati Dalpes, você posso fazer melhor? Vou fazer melhor. Com as novas tecnologias, a gente começou a experimentar todas. Quando começou coisa de aplicativo, estava lá o Jornal em Destaque com o aplicativo. E a gente foi fazendo. Hoje você não precisa ler a matéria do jornal. Você pode clicar lá no áudio e continuar fazendo a sua comidinha, varrendo a sua casa ouvindo a notícia, porque você ainda pode acelerar ou desacelerar a narração. Né? Então a gente começou a usar tudo isso. Que top. Agora, na era da inteligência artificial, nós fomos o primeiro jornal do Brasil a ter um âncora criado através de inteligência artificial, irmão. Nosso Jornal em Destaque. O primeiro foi na China. Na China é a TV estatal. Sim, sim. O segundo foi aqui, em Miguel Pereira, no Jornal em Destaque. Está lá no YouTube para quem quiser conferir. Isso é para você ver a riqueza que existe na nossa região, a riqueza que existe em Miguel Pereira. Uns dias atrás eu estava conversando com Voltaire Varão. Uau, nossa, autoridade também, né? Aquele cara, rapaz, inteligentíssimo sobre turismo. Cara, inteligentíssimo. Rapaz, é tanta preciosidade no nosso município, aqui na nossa região, que tem que ser explorada, gente. Tem que ser explorada. Você vê um jornal em destaque de Miguel Pereira, é o segundo no mundo. No mundo. Miguel Pereira. A colocar o âncora, criado por inteligência artificial. Cara, massa demais, hein? Olha, o psicólogo Juliano Melo, grande irmão. Obrigado, Junto, irmãozaço. Ele escreveu assim: sensacional essa entrevista. Parabéns pela inteligência e conhecimento.
Tem que dar um desconto pra ele, tá? Tem que dar, né? É, isso aí. Não, é irmão, é amigo, irmão. Menos. Vamos lá, ó. A Valéria S. Cardoso escreveu orgulho meu. Que isso, paizão. Deixa eu ver, tem aqui, vamos lá. Diogo Pettini. Opa, meu irmãozão também, Diogo. Grande Diogo. Saudade de você, hein, rapá. Escreveu assim, Ed Carvalho, você esqueceu de mencionar o Todd. O Todd, é nosso filhote. Obrigado pela lembrança. Depois eu quero que você fale o bom do ao vivo é que a gente toma um puxão de orelha assim, ó, na frente de todo mundo. É isso aí, tem o Todd também, tá? Vamos lá. Que é um bom filhote. O Dessa Azevedo, Dersim, escreveu assim, ele era o anjo azul na Rádio Tropical. Esse eu vi meu programa. Anjo Azul, é isso aí, meu irmão. Da noite tropical lá na 1060 kHz. Dersim Azevedo. Garoto. Valeu, obrigado pela força aí, irmão. Vamos lá, o Dudu Baldez escreveu assim, homem de palavra, atitude e correção. Dudu, cara. Meu Deus, hein? Um outro homem, né, de palavra, de atitude, falar uma coisa dessa, realmente... tirar o chapéu. Obrigado, meu irmão. Você mora no coração aqui, irmão. Vamos lá. Dani Martins escreveu assim, faltou um charuto aí. É verdade? Você é muito de charuto, não é? Dani, não fala isso não, cara. Começa a dar um nervoso, cara. Começa a dar um nervoso aqui, o charuto já começa aqui o dedinho. Rapaz, eu vi um dia desse aí, rapaz, rapaz, que foto maneira tua com charuto. Rapaz, que top, irmão. Cara, que top, cara. Sou muito apaixonado por isso, cara. Rapaz, deixa eu ver se tem mais alguém. Né? É o seguinte, sim, pode ficar à vontade. Eu não posso pagar terapia, entendeu? O jornal ainda não tá me dando essa força. Então, charutinho é aquela minha, sabe? Aquele meu momento zen. Tudo de bom. O Daniel Cavalcante escreveu assim, e se tudo fosse bem mais simples? Meu livro. Rapaz. O Manual da Pouca Ajuda, excelente obra literária. Rapaz, vamos ter que falar sobre isso aí. Vamos falar sim. Tem que falar sobre isso. Depois do sorteio. Ótimo, grande L. Gente, vamos lá. Diogo Pettini, parabéns, tá? O meu querido Hélio aqui foi testemunha que você acertou aqui de primeira e foi o número 3. É isso mesmo, Hélio? É isso mesmo. Número 3. Levou aí de presente o Pix de 50, mais o quadro da Zigão, o chaveiro Dedo de Prosa. Vou combinar para lhe entregar amanhã, pra gente tirar aquela foto bem bacana, tá, irmão? Parabéns. O cara é bonitão, vai ficar bem na foto. Rapaz? O cara é bonitão. Então ele é mais belo que eu e você e o Leandro juntos? Juntando os termos da metade dele. Sério? Ih, rapaz, então eu... Pergunta a esposa dele se não é. Perdão, é verdade. Hélio. Diga. Quero que você fale um pouquinho sobre o Todd. Escreveram aí sobre Todd. Pois é, rapaz. Fala aí um pouquinho pra gente sobre o Todd. Eu pensei que a minha filha fosse grudada comigo até o Todd aparecer na nossa vida, rapaz. Quem é o Todd? O Todd, rapaz, aquele cara, ele é muito chato, mas ele é uma graça, sabe? O tempo todo que eu tô trabalhando, ele tá ali grudado. Sabe? Para eu poder assim, mexer com os pés, eu tenho que olhar, porque senão ele está ali grudado. Às vezes ele deita no meu pé e ele fica ali o tempo todo, ali grudadinho, e não larga do pé, e é um figuraça. E fica desesperado quando a gente está se arrumando para sair. Quando alguém sai e volta, ele fica fazendo um escândalo lá que acorda a rua toda. Mas ele é o nosso filhote querido lá, o Todd. O Todd, né? Então, olha, é um Yorkshire. Ai, que bacana. Inclusive, para todos os donos de pet, isso é uma missão nossa, né? Criar, cuidar desses anjinhos, né? Que são os pets, são muito carinhosos. Hélio, diga. Sobre a premiação, você já falou, né? Sobre as premiações, mas eu quero que você aqui enfatize a sua primeira premiação e o sentimento que você teve de reconhecimento, porque, mano, isso é com todo ser humano, cara. Quando nós somos reconhecidos por algo que a gente faz, e é com prazer, a gente não faz
porque tá um chefe ali falando na nossa cabeça, não, tem que fazer, bate meta, faz isso, faz aquilo outro, mas você faz com prazer. Como foi, cara, a sua sensação em ter sido visto, contemplado e participar de uma premiação? A sua primeira experiência. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. É muito legal, né, quando você realmente tem esse reconhecimento e não importa o tamanho da premiação, né? Eu penso que quando alguém se propõe a premiar alguém, a reconhecer o trabalho de alguém, isso é muito nobre, né? Então, aconteceu aqui uma iniciativa aqui em Miguel Pereira, que premiou alguns jornais, não fui eu o único, né? Outros jornais também receberam, outros jornalistas também, destacando sim alguma coisa, um impresso, outro rede social e por aí foi. Eu fiquei muito, muito feliz com essa premiação, mas é também muito legal quando a gente é descoberto por gente que você não sabe que existe, né? Eu fui contemplado pela primeira vez com um prêmio em São Paulo em 2021 como personalidade do ano. Nossa, 2021, irmão. E uma premiação muito legal porque ela visa muito a parte cultural, sabe? Ela é muito ligada à parte cultural, foi na Câmara Municipal de São Paulo e o que acontece ali? O nosso jornal, ele sempre valorizou a cultura. A gente sempre abriu espaço para o esporte, para a cultura, porque a gente sabe que são coisas transformadoras, né? Então, o Jornal em Destaque ele já é conhecido por abrir portas, espaços. É muito legal a gente poder um dia chegar e falar sobre um atleta aqui da nossa região e daqui a pouco esse atleta está jogando num grande clube lá na capital, sabe? A gente poder valorizar pessoas que fazem um trabalho social, esportivo, com uma garotada aí para tirar essa garotada de um caminho errado, né? E daqui a pouco ela conseguir uma projeção maior e ter incentivos, né, governamentais, institucionais. Então eu tenho essa alegria, eu carrego comigo essa satisfação de ter colaborado gentilmente com muita gente que faz esporte, que muita gente que trabalha essa parte social. Então essa premiação lá fora, ela visava muito essa parte cultural. Eles deram uma checada no nosso site, viram que a gente tem realmente ali um espaço dedicado, né, para o esporte, para a cultura, né? E aí eu fui no ano de 21, foi a primeira vez, no ano seguinte, 22 também, né? E foi muito legal. Isso assim, falando em nível Brasil, eu também recebi uma moção de aplausos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro há 2 anos atrás. Também foi muito bacana, pô, fiquei muito feliz e tal. Eu sempre que passo, não é um quadro que a gente coloca e fica lá, sabe? É um quadro que a gente coloca e sempre que a gente passa, eu coloquei no corredor justamente que é a área de passagem para os cômodos da casa que eu vivo e eu passo ali, eu olho e falo assim, poxa, que bacana. Então é muito legal a gente realmente poder receber isso. Uma pessoa de São Paulo ligar para você, pô, quem é você, cara? E como por exemplo esse argentino lá de San Rafael, né, e na Argentina, e a gente poder, cara, é muito bacana todo o reconhecimento. Então para mim não tem maior e menor. O prêmio que eu recebi aqui em Miguel Pereira, o prêmio que eu recebi na Assembleia Legislativa, o prêmio que eu recebi em São Paulo, na Argentina, sabe? Todos eles têm um igual valor no sentido de importância, porque é um estímulo pra gente. Às vezes a gente acha que a gente está sozinho, né? E às vezes é muito cruel você trabalhar notícia, né? E quando a gente recebe alguma coisa, Hélio, no dia tal você vai receber um prêmio aqui, cara, é demais. Por exemplo, né? Não é um prêmio, mas é como se fosse estar aqui hoje com você. Espaço, meu irmão, poxa, gratidão. Para a gente poder falar do nosso trabalho, para poder falar do nosso jornal, para poder gratidão. Contar das coisas que a gente fez, que a gente vem procurando fazer. Então, isso tudo tem grande importância para mim. Ai, gratidão, mano. Obrigado de coração. Mano, poxa, eu tenho que criar alguma coisa que eu venha dar voz a todos. A pessoa que trabalha com comunicação, a pessoa que trabalha como diarista, o coletor de lixo, o empresário, sabe? Eu falei, não... Pessoas que fazem a nossa cidade acontecer, né? Que é o nosso, do nosso dia a dia, irmão. E eu falei assim, mano, eu vou investir. Mas, cara, eu estou muito feliz tendo esse bate-papo com você, ao vivo. Muito feliz mesmo, de verdade.
todo o meu coração eu te falo isso. Estou muito feliz e muito grato, irmão. Pô, imagina a gente, então. De verdade. Sancler, eu uma vez, há muito tempo mesmo, eu acho que nem existe mais isso, antigamente, muito antigamente no Jornal Globo, tinha uma partezinha que a gente colocava umas tirinhas assim de frases e citações de pessoas famosas. E eu li uma da época que ele era o arcebispo do Rio de Janeiro, que ele disse o seguinte, ele escreveu o seguinte, que pra gente ser a mesma pessoa, a gente tem que mudar todo dia. Isso pra mim foi uma coisa muito intrigante, sabe? Porque a gente está sempre aqui, sujeito às coisas, o mundo está mudando, está evoluindo, está crescendo, não adianta a gente resistir, né? Tem gente que diz, não quero não sei o que, tecnologia e tal, blá, blá, blá. Beleza, cara, faz melhor uso disso, né? A gente precisa realmente se ajustar o tempo todo para ser igual, não é mudar a essência, irmão, sabe? É se adaptar às mudanças. Isso é muito importante, principalmente para a gente que vive nessa época, que é uma época muito rápida de mudanças significativas na vida da gente, né? E com relação a tudo aquilo que a gente rejeita do novo, eu quero só falar uma coisa. À vontade. A dinamite na mão de um engenheiro melhora muito a vida das pessoas, porque ele vai construir estradas, ele vai construir túneis que vão facilitar muito a nossa vida. Essa mesma dinamite na mão de um terrorista vai destruir muitas vidas. O problema não é a dinamite. Nossa, que pensamento. O problema não é o smartphone. Nossa. O problema não são as novas tecnologias. O problema é sempre quem usa, cara. Meu Deus do céu. Então a gente precisa realmente sempre estar fazendo essa mudança que o arcebispo do Rio, né? Nossa. Na época do Dom Eugênio Salles, ele falou que a gente tem que mudar o tempo todo. E eu mudo o tempo todo sem medo de ser feliz. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a cabeça do jornalista de capital. E lá, meu irmão, é terra de ninguém, né? Verdade. No início, eu seguia aquele curso de clicadas, de seguidores, aquela coisa toda, tem que fazer sucesso na internet e tal. Eu falei assim, opa, peraí. No começo, era o tempo todo delegacia, era o tempo todo fazendo contato com os policiais, eu queria colocar ali, eu queria fazer aquilo que todo jornal tradicional faz, que é o que nos coloca lá na frente, que é o furo de reportagem. Isso aí. Para você que está acompanhando e não sabe, o Jornal em Destaque foi o primeiro jornal do Brasil a anunciar a primeira morte por Covid no estado do Rio de Janeiro. Nossa, em destaque. Exatamente. E eu recebi uma enxurrada de ligações de toda a grande imprensa nacional para poder colaborar com ele, já que aconteceu aqui na nossa cidade. Isso, eu lembro. Lá em Niterói, deu entrada um senhor lá em Niterói com Covid, num estado muito avançado, e toda a imprensa, Niterói ali, né, região metropolitana e tal, toda a imprensa estava ali, tipo assim, urubus esperando, sabe, a hora. Meu Deus, né? do céu. E aí o que aconteceu? Uma senhora que entrou no dia seguinte faleceu, e eu tinha um contato lá dentro do hospital. Sim. Esse contato me passou os detalhes todos, e eu coloquei. Quando eu publiquei, todos os jornais ligaram, pediram, pô, você pode me dar o telefone da família, você pode me dar... Fizeram propostas, jornais grande imprensa, para colaborar diretamente com eles e tal, mas eu sempre fiquei na minha, sempre colaborei, porque, Sancler, a gente tem uma mania, isso tudo é muito da vida, da realidade nossa hoje, aqui no mundo, né, principalmente ocidental, de concorrência. Isso aí. A gente quase nunca lembra que nós somos pessoas que lutamos pelos mesmos ideais. Nossa. Que nós somos, na verdade, parceiros que lutam pelos mesmos ideais. Guarda isso no coração, você que está assistindo. É muito importante a gente pensar na colaboração, na cooperação, sabe? E eu, quando faço o meu jornal, eu penso que eu estou fazendo um jornal, quando esse jornal chega lá fora, quando lá na Argentina as pessoas falam, não é só na Argentina não, gente, é San Rafael. San Rafael é o extremo da Argentina, já é quase que já colado ali nos Andes. Atravessou os Andes, está no Chile. Então são 1000 e poucos quilômetros de Buenos Aires, é como daqui até Curitiba, sabe? Então a oeste, assim, direto, uma reta, assim, é muito longe. E você lá, as pessoas falam, pô, Miguel Pereira, me conta de Miguel Pereira, me conta de Patido Alferes, como é que é? Aí eu mostro as fotos daqui, as pessoas ficam maravilhadas. Então, quando isso acontece, eu penso assim, estamos todos colaborando.
cada um fazendo a sua parte, cada um indo até onde pode ir. Então é muito importante que a gente entenda que a gente tem que ter essa predisposição de entender que somos todos parceiros, cada um na sua, mas todo mundo parceiro, né? Isso aí, exato. É igual um jogo de xadrez, gente. Cada peça tem um movimento, mas todas elas estão no mesmo time. Claro. Não importa qual é o teu movimento, o meu pode ser completamente diferente, mas se a nossa cor é a mesma, então a gente está, meu irmão, fazendo o mesmo jogo e avançando. Eu tive que mudar muito e vou continuar mudando sempre que eu achar necessário. Antes eu colocava aqui notícia de policial, aquela coisa toda, mas eu comecei a pensar, peraí, aqui é diferente, aqui é muito diferente. Teve um acidente aqui e saiu em outros lugares as fotos. Eu quando vi aquilo, o ambiente, eu fui até lá até para fazer registro fotográfico mesmo. Eu falei assim, eu não vou colocar isso. Eu vou te contar uma coisa para todos vocês que estão nos acompanhando agora, que vão acompanhar mais tarde quando assistirem essa transmissão. Eu fui acompanhando uma batida da Polícia Militar numa plantação de maconha aqui em Miguel Pereira, afastadão. Sim, sim. Sabe o que aconteceu? Quando chegou lá, se encontrou uma criança numa casa. A casa era um negocinho de nada, que chamam de meia água. Não tinha energia elétrica. Tinha uma criança de aproximadamente, talvez uns 8 anos, no máximo 10, estudando, estava com um livro didático na mesa sozinha, com uma vela, Deus do céu. estudando. Você imagina se eu coloco no jornal, porque eu era o único jornal do estado do Rio de Janeiro, uma grande batida de plantação de maconha aqui, eu podia ter publicado e colocado o nome, como se fazia antigamente. Você imagina aquela criança no dia seguinte na escola, todo mundo sabendo que o pai dela é que era a pessoa que estava fazendo aquela plantação. Nossa. Eu comecei a entender que aqui todo mundo conhece todo mundo. Eu parei de colocar nomes. Eu coloco assim, ó, um homem de... hoje eu não faço nem mais notícia policial. Mas antes eu falava, um homem de 30 e poucos anos e tal, bababá, foi pego assim, portando isso, aquilo outro. O pessoal ficava tão chateado, os leitores, falavam, poxa, fala o nome, a gente tem que saber quem é esse safado. Acontece e tal, bababá. direto, E eu resisti a isso, não colocava o nome. E hoje, não se deve mesmo colocar. Por quê? Porque, cara, de repente não é aquilo. Você joga, atrapalha, acaba com a vida da pessoa. Exato. Transmitir notícia é uma responsabilidade muito grande, principalmente com as pessoas. O jornalista ele não tem que estar só atento ao fato, ele tem que estar atento às pessoas, a quem está envolvido, a quem vai ler e detalhe, o que aquilo vai colaborar. Há 3 anos atrás, eu mudei o perfil do jornal, que já vinha escalando para essa mudança. Eu saí do jornalismo tradicional e entrei num jornalismo chamado jornalismo construtivo. O jornalismo construtivo ele é diferente do tradicional. Você tem uma ideia, na faculdade, na primeira aula de jornalismo que você tem, você aprende um tal de lead. Para quem não é da comunicação, o lead é o seguinte, são perguntas que você tem que responder dentro de uma matéria que você vai produzir. Ela tem que responder as seguintes perguntas. O que, quem, como, quando, onde e por quê. Tem que estar na matéria, senão você não escreveu direito. Bom, são 6 perguntas. O jornalismo construtivo não é que ele deixa de fazer o seu papel, mas ele entra com mais 2 perguntas que acrescenta essas 6. O e agora e como vai ser. Porque o que faz o jornalismo tradicional? Gente, olha, eu vou falar uma coisa considerada agora não como jornalista, mas como quem lê e assiste noticiário. Tem uma hora que você desliga a televisão que você não aguenta. Uhum. O jornalismo tradicional acha que a ideia é ganhar a pessoa através do pânico, do terror, da tragédia, sabe? E chega uma hora, no tempo da pandemia, tinha gente que não ligava a televisão mais, cara. Uhum. E eu posso dizer para você, seguramente, que já tem gente hoje que não está ligando mais noticiário porque não aguenta mais ouvir aquelas tragédias do Rio Grande do Sul. Porque aquilo atinge a gente, nós somos seres humanos, a gente vê o sofrimento do outro, aquilo não alegra ninguém. Exato. Sabe? O jornalismo construtivo, ele é aquele que não só apresenta o fato, mas ele indica uma direção.
Isso. O que adianta você dizer que, por exemplo, o transporte público é uma porcaria? Tá, qual é a solução? Nossa. Vamos conversar com especialistas? Vamos ver quem é que pode dar uma direção? Porque quem vai estar lendo não é só quem precisa, mas também quem oferece. É também quem fiscaliza. E é importante que todos esses estejam ali integrados e poxa, mas aqui está apresentando uma direção. Quando uma pessoa liga, e não são poucos, liga para a redação, ligam para a redação do jornal, para reclamar uma rua que está escura, porque as lâmpadas estão esburacadas, eu poderia muito bem chegar e botar aquilo no jornal, mas, cara, o jornal hoje, por ser interior, a gente tem acesso às secretarias municipais. Eu ligo para o secretário e falo, secretário, tem aqui um leitor aqui do jornal, cidadão aí do seu município, está acontecendo isso. A filha dele faz faculdade, chega tarde em casa, escuro, está colocando em risco uma pessoa. Dá para você fazer aí, dar uma força e tal? Hélio, dá sim. Pô, você pode me dar um prazo? Ah, olha, porque eu tenho que falar para ele que eu conversei, que o senhor me deu um prazo. Então a gente vai conversar. Então, na verdade, o jornalismo que hoje eu faço aqui, Miguel Pereira, nem sempre está nas páginas do meu jornal, irmão. Porque a gente sabe que o importante é chegar a uma conclusão, resolver um assunto. É isso. Sabe? E a gente às vezes perde muito porque só quer cliques. Eu parei com esse negócio, eu não estou nem aí. Eu boto um negócio lá, 2 pessoas clicaram, ótimo. Aí eu vou ver lá a performance. Centenas de milhares de pessoas que assistiram, mas ninguém curtiu. Mas mesmo que não tenha curtido, mesmo que não tenha assistido, não importa. O que me importa é informação de qualidade. O que me importa é notícia dando direções, mostrando que é possível. Notícias que estimulem, que incentivem outras pessoas a procurar um mundo melhor, uma sociedade melhor aqui para Miguel Pereira, para Partido Alferes, para onde a gente circule. Então, essa é a ideia e esse é o jornalismo que a gente hoje faz no Jornal em Destaque. Hélio, tem uma chuva de comentários aqui, rapaz. Olha, mano, que live top, cara. Tô amando essa live. Ah, que bom. Olha, vamos lá. A barbearia do Alessandro tá participando com a gente. Super bem-vindo. Bom, cara, hein? Ele é o brabo. Ele é o melhor que nós temos. Ele é o brabo. Alessandro é o brabo. Faixa branca também é o brabo garoto. também. Obrigado. Olha, a Valéria S. Cardoso escreveu nosso companheiro, que é o Todd. Ah, isso aí, tadinho. É o Todd. Charlie BJJ tá com a gente. Seja bem-vindo, Charlie. Grande irmão. Vamos lá. A Joyce Viana tá com a gente também. Tem uns comentários aqui, só um minutinho. Deixa eu achar. Achei. Da Alessandra Lavinas, a minha rainha do lar. A minha rainha. A Alessandra é minha rainha. Ah, que legal. Rainha do lar. Minha rainha. Ela escreveu assim: o nome disso é Humanidade, daquela história que você falou sobre, né, a reportagem da plantação de maconha e tal. Falou que isso é humanidade. A humanidade ela deu deve parabéns. estar em todo e qualquer lugar. Ela cai bem em qualquer lugar, seja lá qual for o seu trabalho. É isso aí. Cai bem. Perfeito. Ela escreveu assim: é enxergar por trás de uma notícia que existem pessoas. Ele parabenizou. Obrigado. A Valéria escreveu profissionalismo de excelência. Ui. Rapaz, hein? Juliano, psicólogo, escreveu assim: aula de jornalismo e profissionalismo. Olha quem fala, o melhor. A Valéria escreveu top. Ah, meu Deus. Barbearia do Alessandro, muito bom. Alessandro, que live top. Barbearia do Alessandro, muito boa a live. Valeu, vamos lá. Obrigado. Pessoal, Hélio. Diga. Seguinte, estamos caminhando para os minutos finais do nosso podcast, nosso bate-papo. Passou-se quase 1h30. Já? Irmão, começamos 8h05. São 9h30. Rapaz, foi assim, ó. Mas é assim, quando o bate-papo é gostoso, irmão, a hora assim, ó, voa, cara. E assim, que bate-papo maravilhoso, irmão. E eu já quero te convidar para um review. Opa! Mas para frente, Claro. nós vamos marcar um review. Claro. Vai ser muito bacana. E eu quero, irmão, que você fale agora para essa pessoa que está assistindo a gente o seguinte: você está tendo as suas glórias,
né, está sendo muito abençoado na sua família, no seu empreendimento, enfim, na sua vida em geral. Mas a gente sabe que para alcançar a glória tem o sacrifício. Para você ter a vitória, você pagou um preço para chegar no caminho vitorioso. Eu quero que você conte agora algo da sua vida, se você sentir à vontade, um momento seu de dificuldade, um momento que você passou por um túnel escuro, que você viu a luzinha lá embaixo e você passou pelo túnel escuro, um momento complicado da sua vida, e o que você fez para mudar a situação e chegar aonde você hoje está chegando. Conta pra gente. Vai ser difícil escolher qual dos tantos. Dos tantos momentos, rapaz! Né? Realmente foi um longo percurso. Eu não sei se eu já falei aqui, eu tenho 60 anos. E não foram assim 60 anos. Perdão. Se a gente levar em consideração que o ano tem 365 dias. A sensação que eu tenho é que eu tenho 160 anos. Exatamente pela carga, né, pela vida, pelas dificuldades que a gente enfrentou, pelas mudanças, né, pelos altos e muito mais os baixos, né? Teve uma época na minha vida, Sangré, que eu ficava mais tempo com os olhos fechados do que abertos. Acredito. E eu vou te explicar por quê. Porque eu precisava fechar os olhos e imaginar uma vida melhor, porque com os olhos abertos ela não me dava essa alternativa. E eu ficava realmente prostrado muito tempo. Algumas pessoas poderiam dizer, pô, isso foi depressão e tal. Eu não gosto muito de rótulos não, sabe? Sim. E foi aí que acabou entrando o meu livro. Porque eu tenho uma forma de encarar a vida muito prática. Não que eu não sinta as dores, não que eu não sinta as pressões, não que eu perceba as dificuldades, né? Eu sinto tudo isso, como qualquer ser humano. A diferença é que eu procuro não ficar ali. Porque se a gente começar a abrir espaço para as pessoas contarem suas histórias tristes, eu acho que todo mundo vai ter uma história muito comovente, sem exceção, né, para contar. Eu prefiro não contar as mais tristes, porque a minha filha pediu para que eu não contasse mais, ela pode estar ouvindo, sim, assistindo, e ela se comove muito, a minha mulher também não gosta, quando eu conto das dificuldades mais duras, sabe, que eu passei, e talvez se eu contasse aqui, muita gente não acreditaria. Mas a questão é que eu sempre olhei para frente, ainda que com os olhos fechados, eu sempre olhei para frente. E eu penso que os problemas que todo mundo tem, o pobre e o milionário, o homem e a mulher, todo mundo tem problemas, e problemas duros, significativos. E eu não estou subestimando, né, as dores e os sofrimentos de ninguém. O que posso garantir para você, que eu sei muito bem o que significa dor e sofrimento. Mas eu também posso afirmar para você que problemas nunca existem, se é que você acredita em Deus como eu, eles não existem para paralisar a gente. Os problemas existem para a gente solucionar. Nossa. Sabe aquela... Eu não gosto muito de matemática, tá, gente? Eu só fiz jornalismo depois que eu acompanhei todo o currículo e vi que não tinha matemática no curso de comunicação social. Mas a gente tem que fazer. E quando a gente pega uma prova de matemática, sempre tem aquela frasezinha ali: resolva o problema. É verdade, é verdade. E é isso, é verdade. Problemas, eles não estão para paralisar, ainda que eles sejam paralisantes. Eles estão para que sejam solucionados. Então eu fui solucionando problema por problema, questão por questão, não me apavorando, né? E não se apavorar. Eu posso dizer para você, é uma prática, porque eu sempre fui um cara muito nervoso, muito agitado, então é muito fácil me agitar, e eu tive que aprender a não me agitar, e eu vou dizer que esse aprendizado me livrou pelo menos de 3 situações de perigo realmente de vida, né? Uma foi quase um afogamento, eu só não me afoguei porque
A corrente estava me levando ali para Ipanema e não tinha jeito, ninguém estava podendo, estava batendo muito forte, estava puxando muito, eu já estava engolindo água. E quando você engole água salgada, parece que vira uma tonelada, né? Estava me puxando mesmo. E quando eu vi que não tinha mais solução, eu parei de tentar me salvar, virei pro horizonte para ter um visual melhor. Nossa. Né? Quando eu virei, eu vi que estava se formando uma onda muito mais volumosa do que as outras que estavam batendo. E aí eu falei assim, é a minha hora de sair. Virei novamente, dei um jacarezinho, uma batidinha assim e tal, e consegui chegar, botar os pés na areia e sair muito cansado. Meu Deus! A outra foi que eu reagi a um assalto, dispararam a 1 metro de distância de mim, então eu fui atingido nas costas, na perna, fiquei em cadeira de rodas durante um tempo, depois muleta, e o cara é ruim, viu? Ele estava bem do lado do vidro, mas era escuro, tudo bem, mas pô, eu me abaixei, ouvia os projéteis passando, me atingindo, me acertando, eu consegui milagrosamente sair dessa situação. Se ele fosse da minha quadrilha, eu teria despedido por justa causa, porque ele era muito ruim, né? Não conseguiu me matar. E o policial, ele disse o seguinte, cara, foi a tua tranquilidade que te salvou. Então, em momentos, não precisa ser um momento tão difícil como esse, mas seja lá qual for o momento que te tire do seu prumo, da sua seriedade, da sua tranquilidade, serenidade, né? Busque a tranquilidade, porque é ela que vai fazer com que você resolva o problema. É muito importante, porque você fala, mas eu sou agitado, eu sei o que é isso. Eu estou falando que buscar tranquilidade no momento que todo mundo se desespera é um exercício e é possível, né? E quem está falando é uma pessoa que exercitou e conseguiu. Então, propostas vêm, dificuldades surgem, ninguém está livre disso. A questão é você realmente procurar a simplicidade das coisas. Eu sou muito adepto, muito fã de uma expressão chamada a exuberância da simplicidade. A simplicidade tem a sua exuberância também, e às vezes a gente quer complicar o simples, e eu procurei fazer o contrário, simplificar o complicado. Daí veio o livro, por isso que nosso irmão colocou lá, e se tudo fosse bem mais simples, que é o título do livro, né? E eu coloquei como subtítulo o Manual da Pouca Ajuda, porque ele não é um livro de autoajuda, é um livro onde eu converso com o leitor na primeira pessoa e conto as coisas que eu passei e como eu superei, como eu penso Deus, como eu penso família, como eu penso a vida, né? Como eu penso após a vida. E isso tudo foi resultado, Sancler, de conversa com pessoas assim, como a gente está conversando agora. Que bacana. Sabe? E muita gente ficava, mas aí filha, esposa, pô, escreve um livro. Eu falei assim, pô, não. Mas aí volta e meia a gente conversava sobre uma coisa, um assunto, e as pessoas, pô, cara, tá simples isso, né? E aí, por último, foi quando eu estive na Argentina. Eu fiquei um bom tempo no aeroporto de Buenos Aires com outro brasileiro de São Paulo, que eu conheci lá. A gente não se conhecia, ele também foi contemplado, a gente se conheceu, ele ficou batendo papo no aeroporto. E aí, depois de tanto bater papo, de horas, ele falou assim, cara, você precisa escrever um livro. Aí eu falei assim, tá na hora. E aí eu escrevi um livro contando as minhas histórias, e não só contando história, porque todo mundo tem história para contar, mas principalmente como eu superei as coisas. E elas sempre foram pelo caminho mais simples. Por isso que o nome é E Se Tudo Fosse Bem Mais Simples. Eu acredito que a nossa vida é bem mais simples do que a gente acredita. Muito mais. Olha, eu aqui quero rapidamente ler um comentário e quero falar sobre uma pessoa aqui. O nosso querido irmão Diogo Pettini, ele escreveu... Um grande ganhador. Escreveu assim, Hélio, você é um vencedor, meu irmão. Uma árvore sem raiz é uma árvore morta. Você nunca perdeu suas raízes, meu irmão. Por isso você é rico em experiência e sucesso. Obrigado, meu irmão. Você é especial. A Lela Vinas perguntou, aonde vende seu livro? Olha, no meu perfil, Hélio.decarvalho, aqui no Instagram, tem lá o linkzinho da editora. Né? E aí é super fácil. Clicou ali, já vai para lá e pode pagar com cartão, pode dividir, entrega a qualquer lugar do Brasil, no exterior, é super fácil. Escutou, Alessandro? Tem a versão impressa, tem a versão também e-book, né? Então
top. Eu quero aqui falar sobre uma pessoa que tá até... Ah, tá. O Juliano Psicólogo escreveu assim, clubedeautores.com.br. Aí, Alessandra, e se tudo fosse show. Eu quero falar aqui só pra gente fazer as considerações finais, o sorteio do Pix final, pra gente encerrar a live. Então, galera, Hélio, suas considerações finais pra gente encerrar a live. Fica à vontade, meu irmão. Irmão, depois desse papo maravilhoso aqui que a gente teve, essa conversa boa, né, e a presença das pessoas que acompanharam a gente aqui pelas redes sociais, né, é só agradecer, é agradecimento mesmo, é gratidão. Aliás, é uma coisa que todo mundo que tem isso no coração está caminhando bem na vida, né, porque a melhor coisa que a gente tem é agradecer, né, que a gente pode fazer é agradecer as pessoas, agradecer a Deus, agradecer esses anjos que passam pela nossa vida. Alguns permanecem, né? Outros nem tanto. Às vezes um momento só ali é o suficiente, chega naquela hora certa, dá aquele recado certo do Papai do Céu, né? E a vida da gente toma, né, um novo rumo, um novo fôlego. Então agradecer é sempre uma coisa boa, e eu quero aqui deixar o meu agradecimento a vocês que acompanharam a gente, agradecer a você pela oportunidade de poder compartilhar com você e com a sua audiência e todas essas coisas que a gente conversou aqui. Agradecer por esse espaço maravilhoso que o nosso querido Leandro Areal tem cedido aqui, e ele tem proporcionado essa possibilidade da gente conversar um pouquinho, permitir que as pessoas conheçam um pouco do nosso trabalho, conheçam um pouquinho da gente. Então, muito obrigado, meu irmão, pelo convite. Eu me senti muito feliz, estou muito orgulhoso também de poder fazer parte dessa história que você está construindo aqui na nossa cidade. Ah, meu irmão, gratidão. Pô, eu que fico... Cara, não tem nem palavras, irmão, de verdade, de coração. A riqueza que foi esse bate-papo, essa live, a riqueza que foi, meu irmão. Eu queria só crescer. Pessoal, beijo no coração. Obrigado. Gente, muito obrigado, tá? Fiquem todos com Deus. Obrigado pelo carinho, pela participação, né? Pela interação aqui com a gente. Fiquei super feliz com a participação de todos vocês. Visita lá o jornalemdestaque.com.br, tá?